né? Tanto em pé quanto sentado. Ele trabalha, ele faz uma compressão na cavidade abdominal, trabalha estômago, rins também indiretamente, intestino, toda a área digestiva é massageada, essas posturas para frente. Falando genericamente ainda, né? Os exercícios de torção, vários tipos de exercícios de torção, tá? Que trabalham a coluna, a área peitoral, massageia os órgãos digestivos também, né? Trabalham na musculatura torácica toda. Então é bem interessante de observar as posições de torção. O outro tipo são as invertidas. Posições invertidas, sempre que a cabeça fica abaixo do coração, geralmente a gente classifica como invertida. Com as pernas para cima, com o tronco para cima, né? E isso aqui promove uma superinversão do fluxo sanguíneo, né? Que desce das pernas, irriga toda a área pélvica, tudo, chega até a cabeça. Então dá um efeito muito benéfico, né? Sobre todo o corpo. E aí tem variações, tem a posição do arado, quando a perna desce assim, as duas pernas descem, a posição do arado. Ou para cima, sarvangasana, posição invertida sobre os ombros. Trabalho na tireoide, né? E outro tipo de postura é a postura sentada. E tem vários tipos, com braços trabalhando, várias posturas que são a posição sentada com posição inicial. Tá bom? Esses são os tipos de posturas, né? Além desse, a gente pode colocar, então, ou você está em pé, e muitas posturas em pé, ou você está deitado, ou você está de joelhos, no caso do camelo aqui, e aí você tem uma extensão, ou você está numa flexão, ou fazendo uma torção, ou em uma inversão e braços, né? Então, nós vamos olhar assim para... Hoje, eu quero ver com vocês, no tempo que nós temos, vamos aproveitar e vamos começar isso, olhando essa parte de posição de braço. Outro dia a gente trabalha com essas posições em pé, posição do arqueiro, tem os pontos de checagem. Posições de braços, né? Então, nós temos várias posições. Sempre parte da postura sentada. Existem muitas variações. Agora aqui a gente não vai conseguir, e nem é o caso mesmo, de falar de todas as variações, porque às vezes você já fez várias, daqui a pouco cria lá, aparece uma variação que você nunca viu em nenhum outro lugar. Isso pode acontecer, mas se você já conhece as posições básicas, você vai ter facilidade de interpretar, de saber o que é para fazer. Então, na posição sentada, né? Essa postura vocês vão ter daí, posição sentada. Aí tem muitas variações de braço, gente. Aqui vou pegando a ordem ali. Ó, a primeira coisa, quando é a posição de braço assim, braços abertos, você diz que é para ficar de braços esticados, você tem braços esticados, paralelos ao solo, no caso nosso, nessa primeira aqui, e nunca se deixa dobrado, assim, de qualquer jeito, sabe? Relapse. Sempre procure deixar as posições na forma mais assim, esticada, adequada possível. Tem alguém com o microfone aberto aí, né? Vamos lá. Gente, então braços abertos, horizontal. Aí você tem inúmeras posições de braço, de mão, melhor. Você pode ter, por exemplo, aquela posição do corpo 1, né? Aquela assim. Todo mundo já sabe, né? Do corpo 1, fazendo esse movimento, né? Outra posição de braço.
com a ponta dos dedos voltadas para o chão. E você vai ter todas essas posturas que mexem assim, com o braço, com a mão, braço esticado. Você tem um efeito bem direto no cérebro, né, nos hemisférios, na parte interna, e no sistema nervoso, também nessa área do coração, nessa área do chakra do coração, nessa área dos pulmões, canais energéticos dos pulmões. Então, por exemplo, essa aqui você fica com os polegares para cima. Vou fazer algumas só para a gente registrar. Polegares para cima, né? Aí tem uma que você faz esse movimento assim, ó. Faz um movimento, ó. Inspira subindo, exala descendo. O polegar fica para cima e para baixo. Né? Gente, vocês não precisam copiar nada, isso aí vocês vão ter essa apostila, então nem daria tempo de vocês copiarem. Melhor vocês experimentarem e fazerem, porque essa apostila vocês vão receber. Tá? Então, você move aqui, ó. É um exemplo de exercício. Aí, quando inspira, quando vai parar, né? Inspira e segura o ar. Desce. Quando vai indicando um tempo longo e você vai cansando, o teu foco é tentar manter esticado o braço, não dobrar, não tentar ficar mais fácil dobrando, tenta manter, né? Vai ganhando resistência. Tem muitas variações de braço. Tem aqui, tem a que eu já mostrei do corpo 1, tem essa outra aqui que começa com as palmas para baixo, daí, né? Palmas para baixo. Daí você inspira, levando a esquerda para cima e a direita para baixo. Assim. Exala e inverte. E quando vai parar, inspira, ambas na horizontal. E exala. Tem muitas formas. Outra aqui, braço esticado. Daí você tem uma meditação, inclusive, que você fica movendo os braços assim, no ritmo da respiração. Né? Não vai dar para esgotar todas as inúmeras variações que tem. Tem outra que a gente fez até na aula de ontem, braço esticado, você fica mexendo só as mãos, fazendo um movimento para cima com as mãos. Né? O braço firme, ó. Só as mãos se mexem. Estão vendo? Assim a gente fez ontem, mexe só as mãos, ó. Que é para a aura. Então, tem muitas posturas. O que eu estou sugerindo aqui? É que você cheque o seguinte, abre, ajusta bem o ombro, integra bem o ombro com a articulação, braço fica esticado, tenta relaxar tudo e ficar na postura. Né? E quando você sente que está cansando, você veja como é que o cansaço afeta a tua mente e se contrapõe, mantenha a respiração, mantenha a atenção e supera a dificuldade. Supera a dificuldade mental. O primeiro passo é não ser afetado mentalmente pela dificuldade do exercício. Se você é afetado mentalmente, daí você se torna, digamos assim, a mente se torna vítima, digamos assim. A mente começa a sofrer por causa da postura.
Se você mantém a postura e quando percebe que a mente está se afetando, você consegue respirar, ganhar comando mental sobre a postura, você cria um comando da mente comandando o corpo, e não do corpo comandando a mente. Tá? Óbvio que vai chegar um momento que o cansaço físico, né, eventualmente, se for longa a postura, vai chegar e chega uma hora que você, sem pensar mesmo, você descansa, porque precisa muito. Mas a minha sugestão é, toda vez que você está numa posição assim, ficou difícil, mantenha atento, ver como é que a postura está afetando a tua mente, mantenha a mente focada, de preferência, coloca uma atitude mental assim, sem pensar, suspende aquela conversa mental influenciada pela postura. Mantenha a postura firme, assim, e a mente quieta, a mente atenta. E use a respiração como forma de ganhar comando sobre a mente. Tá? A respiração pode ter mais impacto daí, e conseguir ter um nível de resistência muito maior do que você poderia imaginar. Tá bom? Agora vamos ver as posições, isso são as posições horizontal, né? Vamos ver as posições a 60 graus, que é mais ou menos isso aqui, ó, inclinação assim. Então, muitas posturas assim, gente, muitas. E elas têm um efeito sobre a aura muito poderoso, porque eles fazem com que a energia suba e crie um desenho, uma trilha da aura, no coração, na aura. Então, são as posturas, sempre que tem essas posturas, é bom você lembrar que você está marcando o território da tua aura, então deixa bem esticado. Se você deixar dobrado, você cria uma atitude mentalmente assim, de uma espécie aí de, digamos assim, às vezes uma certa negligência, ou fica meio relapso, ou fica pouco focado, pouco exigente consigo mesmo. Então, assim, mantenha, encaixe o ombro. Ó, quando você levanta, a tendência é que o ombro parece se desloca um pouco para cima, né? Isso vai te gastar mais energia. Então, levanta e puxa o ombro para baixo, assim, ó. Ao invés de estar para cima, puxa, desce o ombro, encaixa o ombro. Percebam a diferença. Você sobe, encaixa o ombro, ao invés de levantar o ombro, fazer um esforço, que não precisa. Imagina que você está puxando o ombro para dentro do tronco, assim, o braço para dentro. Puxa, encaixou. Aí fica muito mais fácil. Tem posturas que é com o braço esticado, né? Faz um alinhamento divino, assim. Mantenha um pouquinho a respiração do fogo, vamos fazer para experimentar? Inspira. Ó, observem também outra coisa. Quando você está assim, bem alinhado, daqui a pouco teu braço começa a descer, daqui a pouco você está na horizontal já, não tem isso? Seja focado, gente, desce, pode descer. Seja rigoroso com você. Não faça nada mais ou menos, tá? Faz tudo como é. Se cansar muito, para, não tem problema. Veja só, eu prefiro que a pessoa fique assim, ó, e segure o quanto ela puder. Depois, se ela precisa muito, ela dá uma paradinha, mexe aqui e volta lá, entendeu? É melhor do que ela começar a dobrar, baixar, ficar assim. Não, gente, isso é um mau hábito. Sabe o que é isso? Isso é fazer as coisas mais ou menos. Não crie esse hábito, né? Faz o melhor. Então, mas e também não se cobre perfeição de uma maneira assim, digamos,
neurótica, né? Não precisa também, tem um equilíbrio aí. Primeira coisa, braço esticado. Maravilha, braço esticado. Então é esticado, não é dobrado. Pronto, é esticado. Aí você está fazendo o ângulo correto no campo eletromagnético e maravilha, está lá respirando. Encaixou bem e tal. Aí começou a cansar. O que você faz quando começa a cansar? Primeira coisa, você percebe a influência que a mente recebe. Como é que a mente começa a se afetar, porque está cansando. Ela começa, ai, coitadinho de mim, ai, não aguento mais, ai, que difícil. Será que vai demorar mais? Será que vai acabar? Ah, começa a ficar toda agoniada, toda vitimizada e tudo mais. Nós precisamos tirar esses padrões mentais, gente. Porque esses padrões é o que se usa na vida prática também, na vida da relação, na vida profissional. Se utilizam esses padrões. Então a gente está aqui para captar onde que tem um padrão que eu posso desconstruir. Então você está aqui, ok. Então você vê que o corpo está influenciando a mente começa a ficar um tanto agoniada. E você ganha consciência, respira, se apropria de si, né? Fica presente, usa a respiração, fica presente. Né? Perceba a influência da mente, tenta deixar a mente atenta, quieta, sem pensar. Né? Vou dizer para vocês, a minha filha estava fazendo, uma época atrás, ela estava fazendo karatê, e eles tinham um exercício que era bater numa madeira, assim, uma madeira dura. E eles chegavam e batiam na madeira, né? Batiam na madeira. Direto, não é com uma luvinha, com uma almofadinha, não, era batida mesmo. E doía, obviamente. Então, ela me falou a instrução que o professor deu para ela e faz bastante sentido para a gente também. A gente não está batendo em madeira, né? Mas o que ele disse para ela? Esvazia a mente. Ele falou para ela, esvazia a mente e bata. Né? Tu vê, é uma coisa parecida, claro que isso não é uma coisa que vem por decreto, né? Mas você se determinar, parar de pensar, pelo menos de pensar aquilo que você está pensando, que é, vai doer, não sei o quê, sabe? Toda uma coisa ali. Não, a mente está quieta e pá, a dor física será sentida, mas o mental não está aumentando, não está, sabe, se sentindo objeto daquela dor, sabe, sentindo assim, eu estou sentindo dor. Ele sente. Isso é no karatê, né? No nosso caso não chega tanto. Mas a instrução é parecida e realmente funciona. Você está lá, aí começa a cansar. Primeira coisa, percebe como que a mente se afeta, mantém a respiração, fica só sentindo a postura sem pensar, mantém a postura, fica o quanto der, se sentiu, sem pensar muito também, sentiu que precisa dar uma parada, desce, dá uma mexida e volta, entendeu? É melhor do que você ficar descendo, dobrando, baixando, daqui a pouco já está assim, já está fazendo outro exercício, né? Tá bom? Vamos tentar manter esse rigor aí para gente. Bom, tem várias posturas. Tem uma que é a chamada erradicador do ego, né? O nome desse exercício. Ela tem um início que é assim: você começa elevando, unindo os polegares. Une os polegares, estira bem a coluna, o braço esticado. Daí dobra os dedos, com exceção dos polegares que estão se tocando. E então você abre a 60 graus. E faz a respiração do fogo, né? Então, veja, você está mantendo esticado, tudo certo. Sem dobrar, sem baixar. Aí, quando chega a hora de terminar, inspira, retorna à posição inicial. Inspira unindo os polegares. Estira os outros dedos. E então exala e desce.
Guia Mudra e relaxa. Ok? Essa é a posição chamada erradicador do ego. Ela começa, então, com os polegares unidos, estira os dedos, né? E aí faz a respiração do fogo. No final, dá para usar Mula Bandha também. Tem outras, por exemplo, uma outra postura que entra no Kriya, para o cérebro, que é assim. Você fica com o braço assim, você fica fechando e abrindo a mão assim, com a respiração lenta e profunda. Então vejam que daí já não é respiração do fogo. Fica assim, fica... Chega uma hora e começa a cansar, né? Depois você vai readministrar. Inspira e segura o ar. Exala, desce. Ok? Tem muitas variações desse tipo de posição, onde você está usando os braços. Tem variações com movimento, que é assim. Por exemplo, né? Tem outra que é assim. Abre bem aqui, ó. Vamos fazer ela para terminar. Puxa bem o ombro para baixo, para trás, abre o peito. Abre bem a área torácica. E aí, então, você sobe. Inspirando e exala, abrindo bem o peito. Inspira. Exala. E relaxa. Respira profundo. Então, tem muitas práticas assim, com braços, né? Temos aquela de inspirar, subir, exalando, que a gente já conhece. Muitas variações. Tem outra, vamos para terminar, fazer mais uma que fizemos ontem, mas lembrando a técnica dela para vocês, que é fazendo com respirações interrompidas. Inspira. Para lá em cima.
E exala descendo. Relaxa. Muito bem, gente. Então, dá para pegar alguns movimentos. Tem posições também de contorção, né? Aquela com a mão aqui. A gente já tem feito. Então, posições onde você usa os braços abertos, ou para cima, ou até dobrados, né? São posições que é interessante você ter sempre o desenho delas e aí fazer da melhor maneira, né? Sem se... E observar sempre isso vale para todas, né? Quando sente que está sendo afetado, poder ganhar consciência, botar a respiração como caminho de consciência e aí conseguir superar a dificuldade. Quando precisar, dá uma parada e volta. Tá bom? E na próxima aula de sexta, a gente vai continuar vendo essa apostila, né? E a gente vai passar por vários exercícios. Tá bom? Ok, gente? Então, vamos fazer um mantra para terminar. Fazer o Satnam várias vezes. Satnam. 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 Inspira. Exala. Satnam. Ok, pessoal. Então, até a próxima. Fiquem bem. Nos vemos, né? Na sexta temos aula, então. Daí a gente vai continuar a estudar essa apostila. Ok? Maravilha, então, pessoal. Não, Riguru. Aí, Guru. Satnam. Satnam, Waheguru. Fiquem bem, gente. Satnam.